Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Fecha teus olhos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos, Pai, por essa noite, por esse dia, por essa família, por esta casa, Pai, por tudo que o Senhor já está realizando em nossos corações, Pai. O Senhor conhece a casa, a família, a situação, o cenário, Pai, da nação, das nações, e o Senhor conhece o cenário particular de cada família que aqui está, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, conduza o rebachoro mandana cantoro mandana badácia. Conduza, Espírito Santo, as nossas vidas debaixo de um senhorio, debaixo de uma glória, de uma nuvem, Pai, e que o Senhor possa realmente cumprir todas as promessas que o Senhor tem para conosco, Pai. Eu abençoo essa casa, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa quebrar no nome de Jesus Cristo, Pai, toda fortaleza, Pai, que se instaurou na mente, no coração, Pai, que ainda possa estar influenciando ou paralisando a igreja de viver e alcançar lugares, Pai, no mundo espiritual, no celestial, que irá realmente desbravar, avançar e atropelar o diabo e os demônios, Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui nessa noite, jovens que queimam, Pai, por Ti, jovens e mulheres, jovens, Pai, que vão adorar o Senhor, que vão ser uma referência, Pai, nessa nação e aonde o Senhor enviar. Fala conosco, Pai, e abençoa essa igreja e a todos que estão na live, que todos que ouvirão a sua palavra, e só quem crê diga amém. Amém, irmão? É lindo você entender a história e o contexto, porque você vai observar que José foi uma referência no Egito. José, um dos filhos de Jacó, foi uma referência de processos que teve que passar para encontrar o alvo final do propósito de Deus. Talvez você está passando por vários processos e não entendeu ainda o que é que o processo está gerando, está forjando. Por quê? Porque Deus já te viu lá na frente. Deus já nos viu lá na frente. Quem tá vivo aí, irmão? Quem está vivo? Talvez você está olhando hoje aqui e não está entendendo que Deus já está te vendo lá na frente. E tudo que o diabo quer é que você não viva o processo, o tempo que Deus está trabalhando na sua casa. Então nós estamos aqui e nós já passamos por um processo, só que tem uma caminhada que é muito mais longa, muito mais longe do que nós imaginamos. A nossa caminhada só está começando. Amém? A nossa caminhada só está começando.
a igreja, ela foi instituída pelo Senhor para fazer uma diferença na terra. E a Bíblia diz que Deus traz a revelação. Você conhece toda a história de José, até ele chegar na cadeira de governador. Passaram-se alguns anos, mais de 20 anos, para ele sentar na cadeira. E a Bíblia diz que ele foi a revelação, a estratégia, a direção, a voz. Ele teve a sabedoria e o discernimento para direcionar uma grande guerra, uma grande fome que ia nascer, que ia acontecer nas nações. E só o Egito foi mantido. Você conhece bem a história. Mas Faraó, que é um título, amém, irmãos? Daquela época, ele reconheceu que José era o governador. E abaixo de Faraó, quem mandava e direcionava era José. E José fez a diferença. A nação vem procurar no tempo de guerra, de fome, depois de 7 anos, que José estocou todos os alimentos, 1/5 dos alimentos que era guardado para o tempo da seca que viria. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmão, e ela nos mostra alguns caminhos que a gente precisa entender. Deus te deu sabedoria, te deu saúde, te deu inteligência. Ele resolveu habitar dentro de você. E Ele está dizendo, você precisa se preparar enquanto você está guardando algumas coisas para o dia mau que vem. Paulo já diz isso em Efésios capítulo 6, que o dia mau vai vir, irmão. Tem dia mau para todo mundo. Tem dia mau para o espírita, para o católico, para o cristão, para o protestante. Tem dia mau, o dia mau vem. Mas a gente precisa estar, diga, pronto. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem se preparado? Olha para ele e fala assim, você tem se preparado? Porque Deus quer preparar uma igreja, que precisa despertar para um dos piores momentos que nós iremos passar. Porque todo mundo fala de avivamento, irmão, mas ninguém fala dos dias ruins, dos últimos dias, do começo das dores. Ninguém fala que do arrebatamento maravilhoso, mas ninguém fala do princípio, irmão, que nós já estamos vendo. E a igreja parece que ela está adormecida. E Deus quer levantar uma igreja cheia da presença, da autoridade e do poder. É isso que Deus fez. Através de José ele marcou o Egito. E os anos passaram, porque os hebreus começaram a comer, começaram a andar, a família de José, os hebreus, as nações começaram a chegar no Egito. Passaram-se anos, o faraó foi trocando de faraó, foi trocando de mandato, foi chegando até uma hora que ninguém sabia mais quem era José. Aí você vai entrar em Êxodo, morre-se Jacó, morre-se José, e agora começa o Êxodo. O que é o Êxodo? É o tempo da saída. Gênesis é o início de tudo, e Êxodo é o tempo da saída. Por quê? Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 que Jacó desce, Israel desce para o Egito. E quando eles estão no Egito, ele chega com 60, 70 pessoas, e ali eles vão crescendo, irmão. E o crescimento é extraordinário. Eles começam a crescer tanto que o povo do Egito começa a ficar preocupado. Os escravos agora estão crescendo e tomando uma proporção que eles não imaginavam. O que Deus está dizendo? Os improváveis começam a criar uma força e começa a amedrontar aqueles que têm o controle da terra. Você consegue entender que Deus realmente ele vem num cenário, numa contramão, que ele vai levantar os improváveis para confundir os grandes, para provocar os grandes. E a Bíblia diz que no meio deles, algum escriba, era conhecido como escriba, alguém falava assim, me apareceu aqui uma revelação, que não era isso exatamente que eles tratavam, não era da forma que a gente trata a revelação, mas tipo uma visão, que nascerá um homem do meio dos hebreus,
que vai ser um grande líder. E através dele, ele vai potencializar o povo dele. E a nação do Egito vai correr riscos. E aí, Faraó começa a colocar o quê? A ordem, mata as crianças. Mata as crianças. De 2 anos para baixo. Combina com as parteiras. As parteiras, nasceu um menino, mata esses meninos. Não podia nascer homem. Se nascesse homem, era para ser morto. Olha só, olha que missão, irmão. Ensinar as parteiras hebreias a ser assassina de criança. O que o diabo está fazendo e quer fazer? Ele quer matar teus filhos. Ele quer matar a igreja. Por quê? Porque os jovens, a Bíblia diz que é a força da igreja. Os jovens é a força da igreja. E a Bíblia diz que ele já escreveu para os jovens. Você sabe que 1 João diz? Jovens, vocês são fortes. Você sabe que Deus está dizendo? A fortaleza do Senhor habita no meio da juventude. A fortaleza do Senhor habita no meio dos jovens. E o que o diabo faz? Ele faz, o plano dele é repetitivo. Ele sempre vai ter tocando, vai minando, vai sangrando, vai manchando, vai tentando paralisar, marcando a alma dos jovens com muitas coisas, frustrações, dúvidas, pensamentos. E na hora que vai ver, a juventude já passou. Quantos já passaram, irmão? Que você hoje poderia pensar assim, puxa vida, se eu tivesse meus 15 anos hoje novamente. Eu acho que não tem ninguém aqui que já pensou isso. Se eu pudesse voltar, pai, lá na minha juventude, quando meus pais falaram, quando meus avós falaram, quando alguém mais velho falou, meu filho, segue por esse caminho, vai por esse caminho, cuidado com a amizade. Quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe? Cuidado com as amizades, eu não quero ver você andando com gente mais velha. Você tem que andar com as pessoas da mesma idade que você. Quem já ouviu isso, irmão? Não ouviu? E é assim. E aí a gente às vezes não dá ouvido. E na hora que vê, já foi, já errou, já abriu uma brecha, já pecou, já se manchou, já se envolveu, já fez coisa que o diabo, ele sabe que se um jovem cheio da presença do Espírito Santo estiver queimando pelo Senhor, um jovem, ele pode incendiar uma nação. Agora imagina uma igreja. Imagina uma igreja. Imagina as igrejas incendiadas pelo poder do Espírito. O que acontece com o diabo? O que acontece com o projeto de Satanás? Então, Faraó identificou, não vamos deixar isso crescer, porque eles já estão crescendo demais. Vamos já matar isso, já na raiz, enquanto ainda é menino, é criança, para que não aconteça essa premeditação, essa revelação aí que você está falando. Então foi dada a ordem para matar. Por isso que foi dada a ordem. Igual foi dada a ordem com quem? Porque Moisés é uma tipologia de quem, irmão? Diga, de Cristo. Olha que tremendo. Ele sai do Egito com quase 2 milhões de pessoas escravas. Só que ele sai de lá com elas livres. Quem que te tira da escravidão e te traz para a verdadeira libertação, para a verdadeira liberdade? É Cristo. Moisés é tipo de um Cristo. Ele representa a salvação para uma nação. Ele representa um tempo novo para uma nação que Deus escolheu. Os eleitos de Cristo, os eleitos de Deus, para manifestar os sinais da terra. Deus escolhe uma nação para ser a bússola, o canal para todas as ações, para mostrar que Ele é Deus. Então Deus permite a nação, a geração de Abraão. Moisés é o 7º da linhagem. Meu irmão, o 7º da linhagem, Moisés. Depois de Abraão, conta 7 gerações, nasce Moisés. Eles estão debaixo num cenário de escravidão, que ficaram 430 anos
debaixo de um jugo, até que eles resolveram clamar, chorar, pedir ao Deus de Abraão. E quem tinha promessa? Abraão é o pai da fé, aquele que Deus falou assim: através de ti, Abraão, vai crescer um povo, vai se multiplicar, e através da sua semente, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A promessa estava de pé, irmão. A promessa ainda está de pé. Você consegue entender que você está debaixo de uma palavra, debaixo de um aio de Deus, do envio do Espírito, e o diabo vai tentar lutar com todas as forças para quê? Para você não entender, não acreditar, não dar uma resposta. Eu fiquei impactado, depois assiste a live de ontem. A Rebeca falando a respeito da chave, porque era um cajado. O cajado na mão de Moisés era só um cajado, mas na hora que se apresenta de Deus, ele vira uma chave para abrir o mar. E o que está na tua mão, Moisés? É um cajado. Então é o cajado que está na tua mão que Deus vai te usar. É o cajado que Deus te deu, que Deus me deu, que vai acontecer. Agora você precisa entender que Deus já te deu um cajado, uma ferramenta para você usar para manifestar o poder de Deus. Alguns vão pregar, outros não vão interceder, outros vão louvar. Alguns precisam entender que o evangelismo é para todos. Alguns vão semear, alguns vão patrocinar, mas é uma ferramenta. É a ferramenta que Deus te deu. E ela falava assim: ele não desistiu, porque se ele olhasse para o cajado e não desse valor para o cajado, talvez ele não ia usar o cajado. E talvez você não entendeu que a ferramenta que Deus te deu é a ferramenta exata que Deus vai usar para você fazer parte da história e abrir o mar para muitas pessoas que virão. Você consegue entender isso? E isso me impressionou, porque ela entrou um pouco na minha história. Porque quando eu comecei a ministrar, bem antes de ser qualquer coisa, de obreiro, uma pessoa simplesmente que tinha uma sede de pregar, irmão. Desde quando o ano que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu batizei, desde o início tinha uma sede de pregar. E quando foi me dada a oportunidade, eu não tinha conhecimento da palavra. Então eu usava ditados populares. E ela falou assim: o meu tio usava ditados populares. E eu usava alguns ditados populares. Ela falou assim: ainda bem que ele não desistiu. Ele começou com ditados populares, mas ele não desistiu. E por isso e por não desistir, estamos aqui. Você consegue entender? Se você parar, tua família para, meu irmão. Você não pode parar. O segredo é perseverar. Você não pode parar. Seu casamento não vai acabar. Essa empresa não vai fechar. O teu ministério não vai parar. Então você precisa perseverar. E no meio da caminhada Deus vai te dando graça. No meio da caminhada Deus vai derramando unção. No meio da caminhada Deus vai colocando pessoas para te ajudar, para acreditar na sua chamada, como muitas vezes ninguém acreditava na minha chamada. Mas alguém Deus coloca do lado para acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Pessoas que acreditaram no meu chamado quando eu não conseguia nem falar direito. Não, você vai pregar, vai ser grande. O Deus tem uma obra muito grande através de você. E Deus usava profetas e pessoas de longe que eu nunca vi. Sonhos, tive uma visão com você. Eu olhava e falava assim: meu Deus, será? Ei, missionário, será que é isso? Batia aquela dúvida, irmão. Por quê? Porque Deus já está olhando para a nossa história, não é aqui. Deus já conhece a nossa história desde a eternidade. A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram escritos, contados diante da glória dEle. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele já sabe como que você chegou aqui hoje. E Ele está dizendo: eu quero que você persevera, porque longa é a caminhada, igreja.
E o Senhor vai abrir esse mar. E ele vai crescendo. A Bíblia diz que ele cresce no palácio. A filha de Faraó cria ele, educa ele na cultura egípcia. E acontece tudo isso que você viu. Deus começou a usar ele, depois de 40 anos, após ter matado um hebreu. Ali ele vai defender o irmão dele. E acontece que ele acaba assassinando uma pessoa. E ele é fugido, ele sai fugitivo. E talvez você não consiga entender quantas coisas. Moisés, ele matou uma pessoa, mas ele não era matador, irmão. Aconteceu o acidente. Mas quando você está no projeto de Deus, até o acidente, até o que deu errado, na presença de Deus vai dar certo. Até o que veio para te parar, vai te levar para o centro da vontade dEle. Eu estou falando para alguém que está vivo aqui, que está crendo, irmão, que até o que veio para dar errado, no final vai dar certo. Então a história do Senhor, a nossa história está debaixo da mão do Senhor. E aí ele sai, vai para Midian, encontra com a sua esposa, casa, tem filhos. Deus honra ele através do seu sogro Jetro, estabelece ele como líder, viu o caráter dele, recebeu ele na família. Passaram-se 40 anos, chegou na sarça, no Horebe. O Sinai é o mesmo monte. O Sinai e o Horebe é o mesmo monte. É o mesmo monte. Só que quando você vem do Sinai para o Sinai, é de um lado. E quando você vai para o Horebe, é de outro lado. Então ele é conhecido como Horebe e Sinai, é o mesmo monte. Dependendo de onde você sobe, e logo logo nós vamos subir na carreata aí de Israel. Quem vai conosco? Quem vai, irmão? Quem vai? Vai, fala pela fé que você vai pisar na palavra viva lá. Vai pisar no Horebe, vai pisar no Getsemane, vai pisar na Via Dolorosa, vai entrar no túmulo de Jesus, irmão, nós vamos chegar lá. Vai pisar no Jordão, se precisar eu te batizo de novo lá, meu irmão. Mas que nós vamos. Nós vamos. Quem sabe não vão juntar uns obreiros lá. Oh, meu Deus, enche o chifre de azeite aí, apóstolo. Derramar um azeite na cabeça dos crentes, falar, vai meu filho, vai. Imagina, ele cresce e ele está pastoreando. Num dia normal, numa rotina normal, o de repente, pastor Carlinhos, acontece. Um dia normal, fazendo o quê? As coisas normais, servindo, trabalhando, ajudando, sendo pai, sendo servo. De repente, a palavra, a promessa, ela alcança. Porque Sinai é conhecido como o altar de Deus, a casa de Deus. Dificilmente alguém sobe no Sinai. Dificilmente alguém conseguia subir lá. Então a Bíblia diz que ele sobe e ele se atreve a se aproximar ainda mais da sarça. Irmão, como eu tenho orado a Deus, para Deus levantar homens e mulheres, famílias, que se atreve a se aproximar mais da sarça. Quando você se aproxima da sarça, tudo que é do Egito tem que cair. Tudo que é da tua carne tem que morrer. Quando você se aproxima da sarça, a sarça que é a presença de Deus, ela vai queimando, ela vai destruindo toda iniquidade, todo o pecado, toda a fortaleza que tem força para te paralisar. Mas quando você começa a se dispor, a se despir, a falar para Deus e se a inclinar para Deus, Deus começa a mostrar sinais que Ele é contigo. Então quer ver sinal de Deus? Começa a se dispor, irmão. Se despir, tira toda a armadura que ainda está te fortalecendo, te enrijecendo a não se prostrar diante do céu. Quebra hoje. Quebra, irmão, se dispõe hoje.
a quebrar e falar assim: Deus, eu quero queimar. Eu quero que a tua presença, já que eu sou o templo do Espírito, eu não quero só carregar a tua presença só por carregar. Eu quero ter a presença manifestada através da minha vida. Se o Espírito Santo habita em nós, como Paulo vai dizer, se é que nós temos o Espírito de Deus e Ele habita em nós, nós iremos ouvir a palavra, obedecer a palavra e viver a palavra. Entenda isso. Ele cresce, ele vai no Egito, aprende a cultura, tem que sair com 40, passa-se 40 no deserto com o seu sogro Jetro em Midian, e depois de 40 ele volta com 80 anos. Quando ele volta com 80 anos, Deus começa a guiar ele. É essa cena que você viu, as 9 pragas, e a última não era uma praga, era o anjo da morte, enviado pelo próprio Deus. E eu estou crendo muito nisso, irmão, que através do sangue do Cordeiro de Cristo, ela já está ungida, você já está ungido. Você tem a marca do Cordeiro, você tem a presença do Espírito Santo. O Espírito da morte não pode te tocar. O Espírito da morte não pode te tocar. O Espírito do medo não pode te tocar. O Espírito do medo não pode te atemorizar. Não, você tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o Espírito de coragem, é o Espírito de ousadia. Será que tem alguém aqui nessa noite, irmão, que tem o Espírito de coragem, que quer se apresentar para Deus, independente da forma que você chegou aqui hoje? Erebacachoro mandarabadaia. E você tem a coragem de viver algo. Coragem, irmão. Coragem de entregar na mão do Pai. Coragem de se entregar na mão do oleiro. Coragem de falar: Senhor, eu estou aqui de verdade. A partir de hoje, pode contar comigo, Espírito Santo. Pode lançar a tua vontade que eu vou cumprir. Moisés, ele se atemoriza. Por quê? Porque ele começa a ver o quê? As debilidades dele. Só que Deus é maravilhoso, irmão, porque todos nós temos debilidades. Só que ele pega e coloca pessoas, como ele colocou o irmão dele, Arão. Teu irmão vai lá, ele vai falar por você. Você é pesado nas palavras, mas fica tranquilo, eu vou te dar uma ferramenta. O teu irmão, que era mais velho que ele 3 anos, vai falar por você. Ele vai estar com você. Irmão, você consegue entender que na caminhada só caminha sozinho quem quer. Deus coloca pessoas, Deus levanta liderança, Deus coloca igreja. Deus coloca, irmão. Você só caminha sozinho se você quer. E ele começa a andar com Arão, e Deus traz um time ali para manifestar o poder da glória através de 2 homens que tiveram coragem, que acreditaram, que viram os sinais. Você consegue entender que o mundo lá fora está aguardando a manifestação dos filhos? Irmão, nós não estamos esperando o fim do mundo. Nós estamos esperando a transformação dele. Eu não estou esperando o fim do mundo. Eu estou esperando a volta de Cristo. Mas enquanto Cristo não volta, a igreja é chamada para viver a transformação. A transformação que começa em nós. Porque através de nós, as pessoas irão ser transformadas. Aleluia! É através de você que o Espírito Santo vai começar a transformar pessoas, a visitar pessoas, a tocar em pessoas. Então a Bíblia diz que há uma expectativa, uma ardente expectativa, Romanos 8, versículo 19, há uma ardente expectativa da criatura, aguardando o quê? A manifestação dos filhos. Então nós não estamos aguardando ao fim, nós estamos aguardando a manifestação dos filhos. Agora você precisa entender, tem um cajado na tua mão, tem uma ferramenta na tua mão. Você precisa usar essa ferramenta para manifestar o poder de Deus. Aleluia!
Esse é o propósito. O propósito não é só você ouvir uma palavra, eu fui abençoado, e ir embora e acabou. Não. É amanhã cedo, na hora que você acordar, a presença, a unção, o Espírito Santo vai começar a te guiar através da onde você for, aonde você mora, aonde você trabalha. É o campo missionário que Deus já estabeleceu na tua vida. A rotina, a rua que você anda, é o território geográfico que Deus estabeleceu para te usar para aquelas pessoas que moram naquela rua. Quem consegue entender isso? Aí eu descendo hoje no elevador, e a gente tem um carinho por um rapaz lá, que é o César. E aí o César, que mora no 4º andar, e a gente vai ali, né? Faz um ano que eu estou ali no prédio. E aí a gente vai conversando, evangelizando. Aí todas as pessoas, não é quem eu quero, é todas, passou no meu caminho. Irmão, entrou no elevador, eu só fico ali. Bom dia, boa tarde. Às vezes sai um Pai do Senhor, meu irmão. Tudo na paz aí. Até que eu dei uma paz do Senhor pro vizinho lá. Ele falou, que paz? Nada, meu irmão. Que paz o quê? Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus. Podia ter dado bom dia, gente. Podia ter dado boa tarde. Não, ele ficou revoltado. Já não dei mais a paz para ele. Até que Deus preparou um outro dia. Porque Deus, ele vai preparando. Enquanto você cala, o Espírito Santo trabalha. Não adianta você rebater ou brigar com a pessoa. Não. Amém, fica tranquilo, vai passar. Deixa ele falar. Passou o tempo, até que eu encontrei com ele de novo. Uma outra pessoa, falei, Jesus, falou de Deus. Falei, amém. Entenda isso. Eu falei, Jesus trabalhou alguma coisa, porque ele foi ignorante comigo. Eu não sei se é porque tem lá um capacho lá, né? Eu e a minha casa, um tapetinho na entrada do apartamento, porque ele é vizinho de porta. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora chegou um outro crente do lado também. Eita glória, eu falei, meu pai, daqui a pouco, meu irmão, se tem demônio vai ter que sair mesmo. Porque o andar começou já a manifestar uma glória ali, irmão. E depois que esse irmão chegou, que depois que eu encontrei com esse irmão da frente, tem o meu vizinho que é cristão do meu lado, do nosso lado, e o da frente que é o nosso irmão perturbadinho lá, né? E falando em perturbado, irmão, eu acredito exatamente. Eu acho que Faraó ficou tão perturbado como o Mateus estava aqui. O Mateus ficou maluco. Ele sai do meu palácio. Sai disso aqui, seus pragas, seus nojentos. Irmão, você imagina, se põe no lugar de Faraó. Talvez você falou assim, nossa, que exagero esse menino, né? Se põe no lugar de Faraó, meu irmão. É praga, é morte, é sede. Irmão, se põe. O Deus Faraó é confrontado com Deus de Israel. O Deus que tinha seus deuses egípcios, agora é confrontado por um povo que era escravo. O Deus do povo que era escravo. Imagina um cara arrogante, prepotente, sendo confrontado pelos escravos. Imagina esse cara ficou perturbado. E eu achei maravilhoso a forma que eles conduziram, porque a bispa foi trazendo algumas coisas ali, junto com a Mari, com a Rebeca. Você tem que falar assim, você tem que entonar assim. E eles incorporaram aqui o Faraó, irmão, Moisés, Arão, o povo hebreu. É lindo demais ou não é, irmão? Só eu que vi isso. Foi lindo demais. E eles estão fazendo o quê? Manifestando a palavra. Qual que foi a mensagem? O poder de Deus liberta meu povo, para o meu povo adorar o Senhor. Adorar no deserto, irmão. Imagina. Será que a gente precisa melhorar nossa adoração? Será que a gente precisa rever, irmão, como que nós estamos adorando o Senhor? Por tudo que Ele já tem feito. Nós não estamos no deserto, irmão. Você está abençoado, você está com a sua casa, sua família, seus negócios. Está vestido, perfumado. Tenho certeza que você já almoçou e tomou banho hoje.
E o povo que ficou cativo 430 anos, eles só estavam esperando uma oportunidade. Aí vem Moisés, e é a boca de Deus naquele lugar. E eles saem. Entenda uma coisa, o mar abre, eles passam, Miriam toca pandeiro do outro lado, a glória de Deus, a alegria. Aí a Bíblia diz que da mesma forma que Moisés toca no mar, para o mar se abrir, a manifestação de Deus foi de um dia para o outro. Ele não abriu na hora, ele tocou, e a Bíblia diz que ele voltou, eles repousaram. E a noite inteira vinha um vento do Oriente. A noite inteira, enquanto a nação dormia, o Senhor trabalhava a noite inteira. Um vento que vinha do Oriente. Que vento é esse? A Bíblia diz que ele saía das narinas do Senhor. A noite inteira trabalhando. Quando eles acordaram, o mar já estava aberto. Moisés passa com quase 2 milhões. Irmão, a cidade de Guarulhos não tem 2 milhões de pessoas. A cidade não tem 2 milhões. Está em Barão 1,5 milhão. 600 mil homens, fora mulheres, crianças e animais. A noite toda eles estão atravessando. Aí o Senhor, que tinha enviado o anjo lá atrás, junto com a coluna, ó, o faraó começa a entrar no mar também. Ele entra. Quando ele está chegando próximo, a Bíblia diz que o Senhor começa a atrapalhar eles de atravessar o mar. O Senhor começa a colocar empecilhos para que a carruagem deles perdesse a velocidade. Olha que Deus maravilhoso. Você está pensando que o diabo vai chegar, meu irmão? Você precisa tirar isso da tua mente. Quem está trabalhando na tua casa é Deus. Quem está na nossa frente é Deus. Quem está no controle de tudo é Deus. Não fica dando moral para o Satanás, meu irmão. Fica dando crédito para o diabo. Ele tem poder? Tem. Mas tem um que é todo poderoso. E o nome dele é Ereba, Chorobai, Arabaia. O Deus de Israel, o grande eu sou. Aquele que não dorme e nem tosqueneja. Aquele que não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Se não aconteceu na tua vida, fica tranquilo, irmão. É porque ainda não chegou a hora. Porque na hora que chegar, na hora que chegar, chegou, você vai ver. Então acalma o coração. Fica dando moral pro diabo. Ó, faraó, vamos embora. O que nós fizemos? Estamos loucos. Na hora que parece que ele vai chegar, eu vejo o anjo, ó, tocando no parafuso da roda. Pneu murchando. Ó o anjo. Toma. Uma pedra. Capota um. Capota outro. E ó, e a nação indo. Ó, elevo meus olhos para o alto. Eleva os olhos para o alto nessa noite, irmão. Veja o Senhor, eu levo para Ele, Ele é meu socorro, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu elevo meus olhos, é de lá que vem meu socorro. Da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que tem o próprio domínio de todas as coisas. Ei, meu irmão, olha para o céu nessa noite, porque tem coisa grande chegando para a tua casa. Tem coisa grande. Só que Deus quer que você olhe para frente.
Deus quer que você olhe para o alto, olha para cima, olha para o alto, olha para cima e olha para frente. Filipenses 3,13, Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, e não falo que eu já tenho alcançado, mas eu vou prosseguindo para o alvo, eu vou olhando para meu alvo. Qual é o teu alvo, meu irmão? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Nazaré, é o Nazareno, é o Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso alvo. Imagina Moisés e o povo olhando, irmão, e o povo dando aquela pescada, porque o povo dá uma pescadinha, né? Se a própria mulher de Ló olhou para trás, imagina, de 2 milhões, quanto que corre, meu Deus, e jumento, e cavalo, e galinha, e criança. 2 milhões. Eu já pude participar de algumas marchas para Jesus, irmão. Lindo. Aqui em Guarulhos mesmo tem uma ali na Transguarulhense. Uma areia, é um campo de areia assim do mar. Gente para tudo que é lado. Mas era só uma porçãozinha de Guarulhos. 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Na marcha de São Paulo dá mais, dá quantos mil pessoas? 1 milhão de pessoas. Chegou a dar 2 milhões de pessoas. Você imagina, irmão, atravessando. A Bíblia diz que o mar a terra estava seca. Você sabe que é terra seca? É levantando a poeira. Sabe o que Deus está falando? Levanta, marcha. Levanta a poeira, irmão. Se está com poeira aí, sacode a poeira, bate a poeira e continua olhando para o alvo. Continua olhando para frente. É isso que Deus quer de uma igreja posicionada, que não retrocede, que não negocia princípios, valores, que é fiel em todas as áreas. Deus quer que a gente seja fiel em todas as áreas. E aí eles atravessam. Quando eles começaram, imagina Moisés chegando. Chegou Moisés, Arão, e o povo chegando, e imagina quanto tempo, irmão. A bênção chega aquela correria. Na hora que, no meio, o povo chegou o último. A Bíblia diz que Deus vai lá e fala assim: agora Moisés, pega o cajado, toca nas águas, porque da mesma forma que eu abri, através do teu toque, eu vou fechar. E ele toca. Quando ele toca, de novo, o mar se fecha. Todos morreram. Todos, Faraó, carros e cavaleiros, todos. E a Bíblia diz que eles olham para o mar na praia e os corpos deles estão todos na areia. A Bíblia diz que o Senhor vai manifestar a glória dele através dos carros e dos cavaleiros. Era necessário passar por isso, porque Deus deu a palavra, e se a palavra foi dada e foi Deus que deu, Ele é fiel para cumprir. E Ele está dizendo: acredite na minha palavra, na minha promessa, na minha revelação, porque eu estou trabalhando e eu vou cumprir. Agora vou levar vocês para uma terra. A terra era a terra prometida. Eu vou entregar essa terra. Só que o Senhor não pode trabalhar no meio de murmuradores. Deus não trabalha com murmuradores. O murmurador, ele pode até atravessar o mar, só que ele não chega na terra prometida. Quer que eu falo de novo? O murmurador atravessou o mar, mas atravessar o mar é bem diferente de entrar na terra prometida. Presta atenção. Quando você está murmurando de alguma coisa, aqui eles murmuravam contra Moisés, o líder. E não era contra Moisés, ele estava murmurando contra Deus. Quando você murmura, você não está murmurando contra alguém, contra alguma coisa. Você está murmurando da promessa daquele que falou que vai cumprir. E toda vez que você murmura, você está tocando em Deus.
Então, irmão, não é só atravessar. Agora é chegar e pôr a planta do pé na terra. O que era para ser aproximadamente em 40 dias se tornaram 40 anos. Os 2 primeiros anos de Moisés, ele teve que escrever todos os decretos, legislação, leis, todos os anos. Em 2 anos, ele escreveu tudo. E os outros, peleja, peregrinando, 38 anos, andando. A nação que saiu do Egito, agora os murmuradores vão ficando para trás. Deus vai cuidando de todos, mas os murmuradores vão morrendo. E somente a geração de Caleb e Josué, que era o sucessor de Moisés, entram na terra, juntamente com todos aqueles que nasceram no deserto. Porque não são todos que entraram na terra, que saíram do Egito e entraram na Canaã. Não, os que saíram de Canaã tiveram filhos em 40 anos no deserto, meu irmão. Você imagina? E eles vão crescendo ali, e vai andando, a nuvem vai acompanhando, o cuidado de Deus, mas a justiça do Senhor junto com o cuidado. A roupa crescia no próprio corpo, a sandália crescia nos pés, a roupa durava. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ser milionário, trilionário, não. Prosperidade é você ver a intervenção do Senhor e você não sentir falta de nada. Principalmente da presença dEle. Principalmente da família que Deus te deu. Você tem a maior prosperidade, você tem o teu nome no livro, escrito no livro da vida eterna. Você tem a saúde, você tem a presença, você tem família, você tem igreja. Irmão, você sente falta de alguma coisa? Vai passar. O mar vai abrir e você vai pisar na terra. Se prepara. Deus está, já tem um tempo determinado para todas as coisas. Então entendo que Deus quer te ensinar nesse processo. Porque se eu fosse você, eu pedia para o Senhor, me ensina rápido, Pai, para que eu saia dessa fase e troque de nível. Amém? É linda a história de Moisés. É lindo você ver o agir do Espírito, o mover do Espírito. Lindo demais, irmão. Quando Moisés começa a escrever o Pentateuco, quando você vai ver em Êxodo capítulo 19, você vai ver que Deus queria se manifestar para o povo. O povo tinha que só obedecer a palavra. Se meu povo me obedecer, se meu povo observar, se eles colocar em prática. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha uma intimidade porque ele era o líder. Mas Deus queria se apresentar para o povo. Deus pediu para o povo, eu quero me apresentar, vou descer entre eles. Fala para eles se consagrarem 3 dias. Se consagrarem, se lavarem, se purificarem. Porque eu vou descer no cume do monte. E eu vou lhe delimitar, eu vou colocar um espaço. Porque, irmão, quem não está acostumado, presta atenção nisso. Quem não está acostumado a viver debaixo de uma santidade, de uma intimidade, de uma purificação, ele tem que temer a Deus realmente. Em se aproximar do Senhor de qualquer maneira. Não é tudo que você fala, não é tudo que você toca, não é tudo que você entra e sai, não é assim. Deus trabalha com delimitações. Deus trabalha com espaço. Espaço. Lembra quando Jesus está entrando no Jardim das Oliveiras? Ele chama os 11, porque Judas já tinha traído ele. Ele entra com os 11. Só que ele coloca 8 na porta do jardim. Leva Pedro, Tiago e João para mais longe que ele, junto com ele, e para dentro do jardim ele vai sozinho. Deus fala para Moisés, não permita nem o sacerdote
tocar no monte, porque eles não estavam acostumados a se santificar, meu irmão. Não era uma proibição, era um cuidado. Quando a gente fala assim, cuidado, não vai assim, não faça isso, não sobe sozinho, não ultrapassa, não é porque a gente está proibido, é cuidado. E Deus está manifestando o cuidado dele através de Moisés. E ele sobe. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta. A presença, as trombetas, a buzina, o som de Deus, a manifestação de muitas águas. Você imagina? Muitas águas, uma presença. As águas do trono se desce no cume do monte. A manifestação, eles começam a ficar com medo. Por quê? Porque não estão acostumados, não estão totalmente preparados e nem purificados. Por isso que tinha um espaço. E alguns ainda tentaram se atrever, porque Deus fala assim, Moisés, desce depressa, porque alguns já estão chegando perto, e se eles tocar no monte, eles vão morrer. Olha o cuidado de Deus. É sério, irmão, quando a gente fala das coisas espirituais, não é para amedrontar, não é para te colocar medo, terror, não. É para te acordar, para despertar. É para ter realmente um temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, quer ser uma mulher sábia, um homem cheio de sabedoria, tema a Deus. Não faça de qualquer maneira, faça por excelência para o Senhor. Não chegue de qualquer maneira, nem na igreja, nem na sua casa, nem na sua empresa. Quando você chega, irmão, quem está chegando com você é Deus. Não ande de qualquer maneira, não se comporte de qualquer maneira, não fale o que vier na tua boca. Você acha que eu não tenho um breque aqui não? A bispa, meu Deus, tem 2 breques. Você falar tudo o que ela pensa, tudo o que eu penso, mas tem a presença do Espírito Santo. Ó, freia a tua língua. Tiago vai te ensinar a dominar a tua língua. O teu pensamento pode vir, mas não pode sair da tua boca, porque se sair da tua boca, irmão, já saiu uma palavra lançada, não volta atrás. Já feriu, já magoou, já foi. E Deus está dando delimitações. É por isso que o Espírito Santo habita dentro de nós. É por isso que Paulo vai falar em Gálatas 5. Ei, busca o fruto do Espírito. Eu vou te ensinar o fruto do Espírito. Ser longânimo, ser paciente, ser amoroso. Ter uma palavra de paz. Uma palavra que vai trazer vida e não morte. Uma palavra que vai apaziguar e não vai botar fogo, não vai botar lenha. Não! É isso que Deus está querendo da igreja. Uma igreja que tem temor, não vai falar de mal de ninguém, não vai falar pelas costas de ninguém. Tem alguma coisa para falar? Olha no olho da pessoa, senta aqui e nós vamos conversar, meu irmão. E Deus olha e fala assim, eu quero me apresentar. Só que eles não querem. Moisés, diga você com Deus, fala você. E depois a gente conversa, Moisés. O que ele falar, nós iremos fazer. Aí eu vejo assim Deus falando, puxa, minha graça se apresentou. Mas já que eles não entenderam, eu vou ter que criar a lei. A graça veio antes da lei, irmão. Vou repetir, a graça do Senhor veio antes da lei. Mas como o povo recusou, ele teve que escrever as leis nas pedras. Ele não precisaria escrever a lei nas pedras. Ele precisaria só revelar o coração dos homens. Alá, chocomandarabácia. Você consegue entender, irmão? A lei, ela vem para dar norte, para alinhar, para corrigir. É ordenança. Ela é, mas quando você anda com Deus, irmão, você vive além da lei. Você vive debaixo da honra. É porque tem que dar, é porque tem que fazer. Não, você faz o que você entendeu, você faz o que você é grato, você faz o que você carrega a presença do Espírito Santo. Não precisa ficar ninguém mandando. Ninguém mandando, ninguém mandando. Você vive debaixo da graça. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque sem a lei.
Não tinha lei, meu irmão. Não tinha lei, irmão. Abraão vai lá e fala assim: não, eu quero uma comunhão com o rei de Salém. Senta. O rei de Salém prepara uma mesa, abençoa Abraão, que trouxe o dízimo. E ele prepara uma mesa, pega o vinho e o pão. Antes da lei, Valdir, antes da lei. Não precisa de lei, meu irmão. Você sabe onde precisa de lei? Aonde o lugar é complicado. Aonde a lei tem que ser muito rígida, é porque o coração do povo é muito duro. Tem gente que precisa estar numa igreja debaixo da lei. Não pode, é pecado. Tem uma igreja aí que não sei se tem ainda hoje. Já trocou a gestão. Na última página tem todos os pecados. Tem até o pecado da carona. Pecado da carona, pecado disso, pecado daquilo, não pode. E tem gente que tem que estar debaixo desse jugo. É um jugo, é uma opressão. Só que Cristo, Ele já abriu, Ele quebrou, Ele abriu um novo e vivo caminho, irmão. E o Espírito habita em você, quem vai te convencer é o Espírito Santo. Tem gente que tem a lei, por quê? Porque ela não conhece quem escreveu a lei, a presença do Espírito. Quando você carrega e anda na presença do Espírito, irmão, você não precisa ninguém falando que você pode, que você não pode. Você já conhece a voz do Espírito. Você faz por amor, você entendeu o sacrifício na cruz. Você consegue entender isso? E Moisés, ele vai andando 38 anos. 40 anos. Chega em Deuteronômio. E eles vão recebendo as promessas, vai acontecendo. Deuteronômio capítulo 1, você vai ver a primeira derrota de Israel. Primeira derrota de Israel. No capítulo 2 você vai ver as vitórias. E quem disse que Moisés não conquistou nada é porque não conhece Bíblia. Em capítulo 3 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés, juntamente com seus guerreiros, já tinha conquistado 60 cidades. Deuteronômio capítulo 3, versículo 4. Neste tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bezã, todas estas cidades eram fortificadas em altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. A presença de Deus, irmão, que está em nós, ela é capaz de destruir fortalezas. Deus deu autoridade para a igreja, para conquistar, para derribar, para construir. Moisés entendeu isso quando ele sabia o que ele carregava. Será que você sabe o que você carrega? Será que você está sabendo? A responsabilidade, o poder que já foi dado, é entregue para a gente fazer acontecer. Entenda uma coisa, irmão. Não adianta você ter a palavra, não adianta você ter a promessa, não adianta o profeta chegar, falar, desenrolar, se você não anda debaixo da palavra que foi liberada a seu respeito. Você tem a promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa, dá um glória aí, vai. Agora olha para o teu irmão do lado e fala assim: o que você está fazendo para andar debaixo da promessa que Deus te fez? Deus tomou a boca do profeta de novo. Nesse ano, já usou segundo ou três pessoas. Deus está trazendo pessoas para essa cidade, para essa igreja. Deus vai trazer pessoas para a igreja. Não é porque eu quero, não que eu não queira, eu quero, mas não é que eu desejo, é porque Deus, Ele faz acontecer, por causa da promessa. Deus vai trazer pessoas. Por quê? Porque nós não vamos ficar só aqui. Então, Deus vai trazer um grande avivamento.
através da Yeshua, na Yeshua e em outras igrejas também, que estão debaixo da promessa. Mas Deus tem falado, e já falou uma, já falou duas, já falou três. E o que eu me procuro? Eu procuro agora andar debaixo da palavra que eu já estou, que já está liberada. E não é de hoje que ela está liberada. Ela já está liberada na minha vida há mais de 15, 20 anos. Aqui na terra, porque a palavra eterna já foi liberada no céu, antes da criação do mundo. No mínimo 6.000 anos. De Gênesis a Malaquias, 4.000 anos. Faz 2.000 anos que Jesus partiu na terra. E 2 dias no céu. Para nós é 2026 anos. E um pouco mais, segundo o calendário. Mas para Deus, Cristo acabou de sentar, tem 2 dias que ele assentou no trono. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus como se fosse 1000 anos. Então Jesus acabou de sentar no trono. Se tem 6.000 anos na terra, a terra não, a história, 6.000 anos praticamente que o Pai acabou de criar todas as coisas. Então só tem só 6 dias que Ele criou todas as coisas. Nós estamos no Cronos, irmão, cronológico. O tempo do Kairos, do céu, acontece no Cronos, quando nós estamos debaixo. Aí há uma intervenção do céu, porque aí é o Cronos, o Kairos de Deus que comanda o Cronos. Só que enquanto você não fizer no Cronos o que nós precisamos fazer e se movimentar, o Kairos de Deus. Quanto mais você retrocede, não age, você vai se afastando do Kairos de Deus. Então você precisa se movimentar debaixo da palavra. Se a palavra de Deus diz que você vai viver, você vai viver. Mas não é só sentar e aguardando, você precisa fazer e corresponder com aquilo que a palavra já foi liberada a seu respeito. Você consegue entender? E aí você vai dando uma resposta para o Senhor, que você entendeu o projeto de Deus, e Deus vai trazendo as manifestações, o socorro, as ferramentas, as provisões que nós precisamos. Porque se eu não tivesse dado o passo de fé, como a bispa disse, e eu ouvi muitas pessoas, investe, compra um apartamento, faz um investimento, faz uma renda, você é louco, vai abrir igreja, está todo mundo fechando. Se eu não tivesse dado esse passo, eu estava lá no ponto de pregação até hoje, irmão. Mas Deus falou, não, investe tudo, então eu vou investir tudo. Só não investi mais porque acabou o dinheiro. 250 mil reais. Acabou. Derreteu. Depois eu tive que fazer um mover no iPhone aqui para colocar essa acústica. Só essa acústica aqui foi 8.200 reais. Mas a gente se movimentou. E por se movimentar, a resposta do céu veio. Qual foi a resposta? Você chegou. Enquanto eu estava lá atrás do ponto de pregação, porque a igreja não nasce, você não abre igreja, irmão, você sabia disso? Você não abre igreja, a igreja nasce. A gente estava gerando, o Espírito Santo estava gerando, a gente estava nascendo, igual uma criança, 9 meses, para nascer no tempo da vida exato, 9 meses. Sabe que Deus está querendo a gente, irmão, esse compromisso, essa mentalidade, a gente dar uma resposta para o céu, e o céu olhar e falar assim, agora eu vou liberar. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar pela tua vida.
Hoje estendemos um pouco mais. Reduzimos até o louvor, mas não deu ainda. Queria acabar esse culto mais cedo, irmão. Me perdoa, mas eu precisava entregar isso. Eu só vou orar e vou pedir para o Espírito Santo continuar falando com você. Sabe, a bispa não abriu e eu orei a Deus para Deus. Senhor, eu vou falar. Mas a gente tem pessoas que tem um carinho tão grande com essa obra, que chegaram em nós, nos procuraram, famílias, chegaram aqui e falaram assim: apóstolo, bispa, quero ter uma reunião com vocês. Vamos lá. Falou: ó, vocês vão sentir, vocês vão ver que nosso dízimo, nossa entrada, nossa entrega não vai ser mais a mesma, porque aconteceu algumas coisas. Então, ore por nós. Olha que lindo. Isso é lindo, irmão. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim: minha filha, não tem nem como eu não orar, porque alguém que está preocupado com a obra. Porque quando a gente está falando de algo aqui, irmão, é isso. É o compromisso, é almas, é vidas, é além. Enquanto outros entram, prospera, cresce e não está nem aí. E vai embora. Não dá nem tchau. Tchau pelo zap. E eu não culpo, irmão, ela. Sabe por quê? Porque Deus não leva em tempo da ignorância. A ignorância, ela não faz você enxergar o que Deus já fez sobre a tua vida. Então, por outro lado, eu vejo a manifestação do Espírito. E eu falei: Deus, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Tem pessoas que você está vendo, não está mais aqui. E eu não sei nem de onde, o que aconteceu, porque não sei se está, se não está. A gente chama, não responde. Pessoas que não têm temor. Pessoas simplesmente que somem e vão embora. Que fazem parte, que ajudaram, que viveram milagres. E quantos têm, igual Moisés? Se Moisés, sendo Moisés, foi quase apedrejado, quem sou eu? Porque a gente só serve, irmão, para muitas pessoas quando o mar delas está fechado. Quando o mar delas está fechado, Deus levanta a gente com Moisés. Aí nós atravessamos o mar, chega lá do outro lado, a pessoa: obrigado, tchau. Ou se permanece, continua murmurando, continua reclamando. Porque enquanto tem água, é uma benção. Mas na hora que Deus resolve provar a gente no deserto, é que a gente vai conhecer os verdadeiros. E nós perdemos algumas coisas. E aí, é você e o Espírito Santo. Espírito Santo, estou fazendo tudo, posso fazer mais. E eu vim com essa mensagem, porque eu estava com uma outra mensagem. E os meninos que fazem o discipulado comigo na quarta, que agora é quinta-feira, eles sabem disso. Eu estou com uma mensagem, estou com uma palavra ardendo assim, assim, assim. Eu preguei essa mensagem por causa do teatro. Mas que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa tocar no teu coração e você possa ser generoso, grato. Como a Bíblia diz lá em Provérbios 11, que o Senhor vai prosperar o coração generoso. Apóstolo, o que eu posso fazer? Seja uma coluna, se levanta, procura a gente. Essa obra não é minha, irmão, essa obra é nossa. Eu tenho orado sim para Deus trazer um povo para cá, mas um povo que é apaixonado por Jesus, um povo que está disposto a fazer a obra do nosso lado, um povo que vai dar uma resposta não só por palavras, mas com atitudes. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, e eu estou falando isso como pastor da igreja que o Senhor me confiou, Pai, num culto da família, que eu entendo que as famílias que estão aqui são membros dessa igreja, são parte dessa igreja, Pai, que a responsabilidade é nossa. E eu acredito, Pai, que o Senhor vai tocar, vai trazer a revelação, o entendimento, porque elas são fundamentais nessa casa, Pai. Mas chega a hora que a gente precisa falar, Senhor. Até aqui o Senhor nos já ajudou, sim, Senhor.
O Senhor tem cuidado, sim, Senhor, como a tua filha pregou. Mas, Pai, tem pessoas que precisam entender isso. E é só o Senhor que pode, Pai. Porque o Senhor já abriu o mar, o Senhor já fez tantas coisas. E nós só estamos ministrando a tua palavra, direcionando o que a tua palavra diz. Não sou eu que estou falando, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, continua abençoando esse povo, Deus, porque eu sei que existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Mesmo que Moisés sofreu, papai, com tanta ingratidão, tanta murmuração, que o povo queria apedrejar Moisés, Pai. Pai, ele não parou. O homem mais manso da terra, Pai, em vez de tocar na rocha, ele feriu, Pai. E o Senhor ouviu aquela ferida, porque aquela rocha era Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos olhar a terra, pisar na terra, possuir a terra, mas continuar sendo fiéis e gratos a Ti, Senhor. Eu abençoo, papai, essa casa. Eu abençoo, papai, como a tua filha já foi liberada, como a bispa já liberou aqui, papai, com a unção do Espírito que está na nossa vida, Pai. E que o Senhor possa honrar aqueles que realmente estão com o coração no teu altar. Aqueles que realmente desejam fazer a diferença, Pai. Abre, Pai. Abre as portas, as comportas. Abre a janela grande de tal modo, Pai, para que a tua glória e a tua igreja e o teu reino possa avançar. Me dê homens, Pai, com o coração e com uma mente alinhada com o céu. Me dê, Senhor, nos dê homens e mulheres que tenham um coração e uma mente disposta a obedecer a tua palavra. Nos dê, Senhor, uma semana, um mês, que esse mês de agosto, Pai, o que está travado possa destravar. Que o Senhor possa, papai, usar nossas vidas para ganhar almas, Pai. Porque no nome de Jesus Cristo, Pai, isso tem me inquietado, Pai. Isso tem me despertado a orar mais, a evangelizar mais, a ganhar mais almas, Pai. Porque essa é a obra da tua noiva. Abençoa, Pai, teus filhos. Que eles possam encontrar em nós essa liderança, que eles possam confiar em Ti e na liderança que o Senhor estabeleceu. É que eu te peço, e abençoa essa casa com toda a sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem crê diga amém.